Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, irmãos, é um dos profetas do Antigo Testamento. Um homem que foi profeta durante o período em que o povo estava prisioneiro na Babilônia. E Deus usa Ezequiel para falar ao coração do povo. E quando Deus está usando Ezequiel, Deus está tentando dar ao povo uma direção. E no capítulo 20, ali está apenas o versículo 19 e 20, mas no capítulo 20 eu gostaria que você entendesse o contexto. Porque o capítulo 20 é uma maneira de Deus lembrar ao povo como ele havia conduzido o povo até aquele momento e como o povo havia sido rebelde para com Deus. Então eu vou ler a partir do versículo 1, e eu gostaria que você estivesse atento para entender este quadro. Mas a minha mensagem eu vou usar apenas o versículo 19 e 20. Mas eu queria que você entendesse o quadro que Ezequiel desenha para nós. Ezequiel 20 diz assim: no 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano. Vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor. Você o julgará? Você o julgará, filho do homem? Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados. E diga-lhes: assim diz o Senhor soberano. No dia em que escolhi Israel, jurei com a mão erguida aos descendentes da família de Jacó, e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde mana leite e mel, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e que lançaria minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais estava, e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas, para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aqueles que lhes obedeceram por elas, aqueles que obedeceram essas leis viverá. Também lhes dei os meus sábados, como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer por eles viveria. Por isso, eu disse que derramaria minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Com a mão erguida, também jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei,
terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. Porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade, e não os destruí, não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto, não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contamine com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Hajam conforme os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer às minhas leis. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Nessa noite, irmãos e amigos, eu gostaria de falar sobre os bons conselhos de Deus para a família. Deus tem bons conselhos para a família, a partir dessa experiência que nós acabamos de ler aqui nessa noite. Vamos orar. Senhor, tua palavra está diante de nós e nós queremos entendê-la, guiadas pelo teu Espírito Santo. Nós queremos discernir a tua palavra e perceber a tua voz aqui neste local, neste ambiente. Faça isso, Pai. Tenha misericórdia de nós. Revela-nos nessa noite, através da sua voz, da sua palavra, falando aos nossos corações aqui presentes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos tempos difíceis para a família. Todos nós estamos acompanhando na mídia as discussões que envolvem questões familiares. Uma delas é a questão da homossexualidade, homossexualismo. É um assunto que tem tomado a mídia, é um assunto, irmãos, que está por todos os cantos. Algumas pessoas têm tratado desta questão, tentando buscar os seus direitos, achando que é possível constituir uma família a partir de um relacionamento homossexual. O nosso Congresso brasileiro tem tratado sobre essa questão. E a partir do Congresso brasileiro, nós estamos discutindo no âmbito nacional se uma família é constituída através de um macho e de uma fêmea, como a palavra de Deus diz para nós, como a Bíblia diz que é, ou se uma família é constituída a partir de dois seres iguais, ou seja, de macho e macho, ou de fêmea e fêmea. Diante disso, nós temos um outro quadro, que é o quadro que nos ameaça, quando nós expomos a nossa opinião contra essa ideia, de sermos taxados, irmãos, de homofóbicos. Sabe o que é homofobia na psiquiatria? Na psiquiatria, irmãos, a homofobia, a palavra fobia, ela tem a ver com pavores. Não é uma questão de um medo apenas, mas é uma questão de pavores. Ela tem a ver, irmãos, a homofobia no aspecto da psiquiatria, ela tem a ver com alguém que age com violência contra pessoas, contra seres humanos. Não é uma questão apenas de opinião, de onde você se manifesta dizendo, olha, isso não está certo, isso não está correto, isso não é homofobia. Quando você se posiciona sobre uma ideia, e quando você diz assim, olha, a Bíblia não aceita este comportamento da homossexualidade, isso não é uma homofobia, não é uma doença, ninguém está tratando essas pessoas como sendo pessoas doentes, ninguém está agredindo essas pessoas. Nós apenas estamos expondo um ponto de vista, que é o ponto de vista das Escrituras Sagradas.
E o ponto de vista das Escrituras Sagradas é que a família, ela só pode ser constituída a partir de macho e fêmea. Porque foi assim que Deus criou. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, nós podemos ver Deus dizendo, irmãos, que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus então, a partir desses dois seres, Deus disse, olha, crescei e multiplicai. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós podemos ver a composição da família a partir de um homem, a partir de uma mulher. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, todo o relacionamento entre seres iguais, ou seja, homem com homem, mulher com mulher, ou então homem com animais, mulher com animais, é uma relação onde Deus tratava como sendo uma aberração, ou seja, algo que não está dentro dos padrões de Deus para a vida humana. Então nós estamos diante desse ataque. Nós estamos diante, irmãos, desse bombardeio. E como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos ter noção do que as Escrituras dizem para nós. Porque se nós não estivermos atentos dentro daquilo que a Bíblia está dizendo para nós, dentro da forma em que Deus instituiu a família, nós não vamos saber nos posicionar. Mas a família tem sido atacada. A família tem sido atacada nos seus valores. Por exemplo, o valor da educação. Onde um pai, uma mãe pode ser preso pelo simples ato, irmãos, de tomar a liberdade de disciplinar o seu filho, de educar o seu filho. A família está sendo atacada, irmãos, dentro dos seus valores morais. Aonde para dentro dela está sendo jogada valores através das telenovelas, através desses programas de Big Brothers da vida, através de programas de televisão que ferem os nossos olhos, ferem a nossa mente, ferem o nosso coração. A família está sendo atacada quando as pessoas olham para ela e dizem que o casamento, ele não é eterno. Eu não preciso garantir os meus votos matrimoniais. De que eu posso me casar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes for possível e quantas vezes eu puder. Essa é a ideia da sociedade hoje, gente. É uma sociedade que banalizou os relacionamentos conjugais. A família está sendo atacada através dos adultérios virtuais, dos relacionamentos virtuais. Pessoas estão traindo os seus cônjuges, irmãos, sem sair dentro de casa. Sem deixar a sua sala, sem deixar o seu escritório, lá dentro de casa mesmo. Elas estão traindo o seu cônjuge, sendo infiéis ao relacionamento, sendo muitas vezes um péssimo exemplo aos seus filhos. A família está passando por um ataque muito grande. E eu penso que ela nunca esteve sob pressão como nos nossos dias de hoje. E aí, olhando para esse texto da palavra de Deus, que fala sobre a vida de Israel depois do Êxodo,
Eu percebi nesse texto, irmãos, 3 conselhos que Deus dá à família. E que nós devemos guardar esses conselhos para que a família possa prevalecer diante dos ataques que ela está sofrendo hoje. Esse texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito pelo profeta Ezequiel, um homem de Deus, um profeta de Deus. Um homem, irmãos, que está falando ao povo quando o povo estava sendo escravizado pela Babilônia. O povo estava sofrendo. Mas observem que mesmo sofrendo, o povo não se curvava a Deus. Mesmo sofrendo. Tem gente que é assim. Tem gente que não aprende mesmo diante da dor. Eles não aprendem, eles não se curvam a Deus. O povo de Israel estava sendo desse jeito. O povo de Israel, irmãos, estava voltado à idolatria, estava voltado a imoralidades, e a imoralidade, irmãos, era tão grande, que se tornava uma aberração diante de Deus. Deus estava indignado com a imoralidade que havia entre a nação de Israel. Eles se curvavam diante de outros deuses. As suas famílias, irmãos, não tinham nenhuma dificuldade em se misturar com famílias pagãs, com práticas pagãs. Havia também nessa época uma forte ênfase e um grande contato com o misticismo, com o esoterismo daquela época. E o povo então vai até o profeta Ezequiel, conforme nós vimos. E o povo queria consultar a Deus, queria buscar a Deus. Porque mesmo doendo, mesmo sofrendo, o povo às vezes queria ver a sua dor aliviada, mas eles não queriam abandonar os seus pecados. Olha que paradoxo. Ele quer aliviar a sua dor, mas ele não quer tirar o pé da lama. E eles vão até o profeta Ezequiel. Alguns líderes sentam diante do profeta Ezequiel, e então aqueles líderes dizem ao profeta Ezequiel que eles queriam consultar a Deus sobre a sua vida. E Deus então diz ao Ezequiel o seguinte: Ezequiel, fale para esse povo que eles não vão me consultar. Sabe por quê, Ezequiel? Aí Deus começa a contar uma história para eles. E a história que Deus começa a contar para eles foi como é que Deus tirou o povo do Egito, como o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Porque lá no Egito eles não respeitavam as leis de Deus, e no deserto eles continuavam sendo rebeldes. Lá no Egito, eles não precisavam seguir uma ordenança. E lá no deserto, eles não queriam seguir a palavra, a orientação de Deus. E Deus então, irmãos, através de Ezequiel, Deus começa a contar uma história lá do passado para mostrar como é que agora eles estavam agindo da mesma maneira. Dizendo, olha, vocês estão vendo? Lá no passado, os seus antepassados agiram deste modo. Eles foram rebeldes, eles foram insolentes, eles não me obedeciam, eles agiam muitas vezes com dureza no coração, e agora, aqui no presente, vocês estão fazendo da mesma forma. E é por isso que vocês não podem me consultar. Mas Deus dá um conselho. Deus, no versículo 19, Deus dá a eles o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai as minhas ordenanças e executai-os. Deus dá 3 conselhos no versículo 19 para o povo. E esses conselhos são conselhos para as famílias também, nos dias de hoje. Quais são esses 3 conselhos? Veja o versículo 19, gente. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos. O primeiro conselho de Deus é que Deus aconselha a família a andar em seus caminhos.
Os estatutos de Deus é aquilo que Deus determina para a nossa vida. Por isso é que a caminhada com Deus é uma caminhada onde eu me sujeito à autoridade de alguém. Aonde eu recebo a palavra de um Deus e eu me coloco diante da autoridade desse Deus, e esse Deus fala comigo, e eu escuto esse Deus e eu ando dentro dos seus princípios. Então, famílias abençoadas, irmãos, pessoas abençoadas, pessoas que desejam realmente desfrutar do amor de Deus sobre a sua vida, a primeira coisa que ele precisa fazer é andar nos caminhos do Senhor. Quais são os caminhos que você tem andado? A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom. Aos meus olhos pode parecer maravilhoso, pode parecer agradável. Mas o fim é de morte. Há caminhos que ao homem, irmãos, parecem atraentes. Na nossa mente parece ser caminhos adequados. Mas são caminhos de morte, de destruição. Então nós como família, dentro da nossa casa, do nosso lar, no nosso casamento, irmãos, no nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, nós precisamos ouvir esse conselho de Deus, onde Deus diz assim, olha, andai nos meus caminhos. Porque há muitos caminhos, mas o caminho de Deus é um só. É um só, gente. O segundo conselho que Deus dá, que bons conselhos que Deus oferece à família, ainda está nesse versículo. Deus aconselha a família a guardar a sua palavra. Ele diz assim, olha, andai nos meus caminhos e guardai as minhas ordenanças. Aquele povo estava rebelde, aquele povo estava endurecido, aquele povo estava distante de Deus, e Deus então volta-se para eles e diz o seguinte, olha, vocês precisam andar nos meus caminhos, mas vocês precisam também guardar as minhas palavras. E Deus fala. Deus fala ao marido, Deus fala à esposa. E Deus quando fala ao marido, Deus quando fala à esposa, se ambos estão embaixo da palavra de Deus, a voz de Deus é uma só. A voz de Deus é uma só. Então, como família, nós precisamos aprender a guardar a palavra, a ouvir a voz de Deus. Que voz é essa que nós estamos escutando dentro dos nossos lares, da nossa casa, gente? Que voz que nós estamos permitindo ecoar no seio da nossa família? Deus aconselha as famílias a ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. E o Senhor Jesus, Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E o terceiro conselho que Deus dá é o conselho de dizer às famílias para praticar as virtudes cristãs. Andai nos meus estatutos, versículo 19, guardai as minhas ordenanças e executai, ou seja, coloque em prática. Vivam. Porque a dinâmica da vida com Deus não é só aprender, ouvir. A dinâmica da vida com Deus é viver, é ser. Antes de tudo, ser. E eu sou para Deus. Eu não sou para os outros.
Sabe que uma das coisas que o advento do Facebook tem trazido no comportamento de muitas pessoas é que as pessoas hoje, tudo que elas fazem para mostrar para os outros. Vocês já viram isso? Elas fazem, mas elas fazem para mostrar. Elas tiram foto para mostrar. Se ela está numa mesa, aquela mesa bonita, feita, tal, ela faz questão de tirar para mostrar para os outros. Então elas não vivem para elas não vivem para a família, eles não vivem para viver aquele momento, para curtir aquele momento. Eles vivem para pôr na rede. Irmãos, esse é um comportamento que tem sido colocado nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Não, nós somos para Deus. Nós vivemos para Deus. Nós guardamos, mas nós guardamos para Deus. Então Deus aconselha, olha, pratiquem as virtudes cristãs. Executem, vivam. E hoje nós estamos carentes diante desses ataques que a família tem sofrido, diante de tantas coisas que a família tem, irmãos, sido esmagada. Nós precisamos de famílias, de homens, de mulheres que vivam e que seja luz para mostrar para os outros como é que é uma família de Jesus. Você quer ver como é que vive uma família que é de Jesus? Olha aqui para minha casa. É assim que nós deveríamos dizer. Então a família, ela tem sofrido, gente. Mas com Deus ela prevalece. Com Deus ela prevalece. Ela tem sofrido esses ataques, ela tem sofrido tantas coisas que tentam descaracterizar ela, a imagem com que Deus a instituiu, mas com Deus ela prevalece. Então cuida da tua família. Preze pela tua família. Ouça os conselhos de Deus para a tua família. Ande nos caminhos de Deus. Há muitos caminhos, mas escolha andar nos caminhos de Deus. Eles são melhores. Guarde a palavra de Deus no teu coração, para não pecar contra Deus. E também viva as virtudes de Deus. Quando nós fazemos isso, nós brindamos a família desses ataques que ela está sofrendo. E nós não precisamos, irmãos, viver escondidos. Porque maior é aquele que está na nossa família, na nossa casa, do que aquele que está lá no mundo. Então cuida da tua família, gente. Cuida. Cuida do teu casamento. Cuida dele. Preze por ele. Ore por ele. Cuide dos teus filhos. Zele pela vida deles. Você não precisa ficar encobrindo o pecado dos teus filhos. Não. Disciplina, corrige. Mas cuida dos teus filhos. Cuide dos teus pais, jovens. Ame os teus pais. A família é uma preciosidade. E Deus aconselha. Ande em meus caminhos. Deus aconselha, guarde a minha palavra. E Deus aconselha, viva a minha palavra.